Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos dando início aos estudos do primeiro trimestre de 2023. Estes estudos eles irão falar sobre o quebrantamento e sobre o poder de Deus. E nesta primeira aula nós estaremos falando sobre o quê? Sobre o avivamento espiritual, meus irmãos. E a própria palavra avivamento diz exatamente o que nós estamos buscando apresentar para os irmãos hoje, ou seja, voltar a ter vida espiritual. E que já fique certo para os irmãos que uma das maiores barreiras humanas que confrontam o avivamento espiritual é a incapacidade que o ser humano vai ter de reagir, ou seja, de expressar as emoções. Então é aquela inércia que ele tem. Então, é, isso é o que vem como barreira para que ele possa se expressar espiritualmente. A apatia, o desinteresse, é, ou também, em muitos casos, a própria falta de fé verdadeira, não é verdade? Por quê? Porque a palavra de Deus ela deixa claro que é bem dessa forma mesmo, que conforme disse em 2 Crônica 7, ela fala que se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir, sim, lá dos céus, ele vai perdoar os nossos pecados, e aí ele vem e vai curar a nossa terra, ele vai sarar a nossa terra. Mas afinal, meus amados, o que é avivamento espiritual? Como eu mesmo já falei, é voltar a ter vida. É voltar a ter vida. É diferente de você já tendo vida, você é uma pessoa muito viva, aí você vai num movimento para dizer, hoje eu estou aqui, que eu vim aqui porque aqui eu vou ter um avivamento espiritual na relação com Deus. Mas não é bem desta forma que funciona. Então nós precisamos esclarecer bem isto, não é verdade? Então é voltar a ter vida espiritual com Deus. E em que condição é que isso vai acontecer, meus amados? Qual a real necessidade que nós temos desse avivamento? Nós devemos entender, meus irmãos, em primeiro lugar, que este avivamento ele vai depender muito do seu conhecimento bíblico, daquilo que você entende, daquilo que você aprende, e não apenas ou tão somente daquela pregação que nós ouvimos no domingo, né? Vai depender do seu interesse, do seu envolvimento com tudo o que te é apresentado no domingo e nos outros dias na escola bíblica dominical, que é o que nós estamos tendo, e também nos cultos de doutrina. Então, não é apenas achismo, não são apenas influências que nós aceitamos por acreditarmos na pessoa que está nos falando, na pessoa que está nos dizendo, nos explicando alguma coisa. Nós precisamos ser como os bereanos, não é verdade? Nós precisamos confrontar aquilo que nos foi dito com as escrituras sagradas. Então, você vai na igreja, o pastor pregou, então você tem que pegar aquilo que ele pregou, depois chegar na sua casa, dar uma lida, prestar atenção, fazer uma análise de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que foi ensinado, com aquilo que está escrito. Então, nós precisamos ser como os berianos eram naquela época. Eles ouviam a palavra de Deus e iam fazer um confronto com as escrituras sagradas. Apenas assim, meus irmãos, e tão somente assim nós conheceremos a verdade divina, porque senão nós estaremos simplesmente ouvindo uma pessoa falar. É certo que quando você tem um pastor que você já conhece, você tem um pastor no qual você já acredita, e quando você já tem um conhecimento da palavra de Deus que te traga um esclarecimento no mesmo momento que o seu pastor está te falando, então você está isento de fazer certas coisas, de ter certas ações para que haja o confronto e o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, né? Então é dessa maneira que funciona realmente. Lá em João 8, no versículo 30 e 32, ele diz assim que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, meus amados, precisamos então conhecer esta verdade. E para conhecer esta verdade, nós precisamos estar
dentro daquilo que Deus nos traz através da Bíblia Sagrada, através dos seus ensinamentos e aprendendo verdadeiramente, vivendo verdadeiramente esta relação com a palavra de Deus e com a pessoa que está te ensinando. Então, o que seria esse avivamento afinal, meus amados? O que seria o avivamento afinal? Hoje nós vemos muitos tipos de avivamento. Nós vemos na internet muitas pessoas. "Oh, hoje nós teremos o avivamento espiritual em tal salão, em tal lugar, em tal." Né? Mas nós precisamos realmente aprender o que seria isso. Isto é o que nós iremos aprender neste trimestre, o avivamento, a relação verdadeira com Deus. E assim nós vamos iniciar com a aula de hoje, que seria sobre isto, o avivamento espiritual. E a leitura sugerida pelas Assembleias de Deus, pelas escolas bíblicas, ela está em 2 Crônicas 7, no versículo de 12 a 15, e está também em Ageu 2, no versículo de 5 a 9. O ideal é Ageu de 1 a 9, e 2 Crônicas você pode pegar também de 5 até 16, mais ou menos ali. Eu acho que você teria um bom entendimento. Nós não faremos a leitura, porque nós, na verdade, essas 2 últimas ou 3 últimas aulas, nós não estamos tendo acompanhamento dos alunos que participam, então nós não faremos a leitura e vocês podem fazer isso em casa para que vocês possam entender o contexto de tudo aquilo que nós iremos falar. Mas primeiro, meus irmãos, nós precisamos ver o que não é avivamento. O que muitas vezes as pessoas confundem e acham que é avivamento, mas que de verdade não é avivamento. Meus irmãos, avivamento ele não é movimento. Muitas vezes nós confundimos movimento com avivamento. Nós precisamos entender que, é claro, que o avivamento ele vai gerar um movimento. Por quê? Porque o avivamento ele traz uma transformação, ou seja, ele te leva a uma ação. Então o avivamento vai trazer sim um movimento, ou seja, você vai deixar de estar inerte, você vai passar a seguir alguma coisa, a buscar algum resultado, é você sair daquela zona de conforto que você se encontra. É você se movimentar no sentido de estar com Deus, de buscar a Deus. Então, é deixar aquela inércia, aquela zona de conforto, aquele catatonismo que muitas pessoas vivem, chegam na igreja e ficam ali, e quando sai, vai embora, pronto, é a mesma coisa, cometem os mesmos erros, os mesmos pecados. Então, o avivamento é você deixar essa inércia, deixar de fazer isso. Então você vai sair daquela zona de conforto, como eu já falei. Já o movimento, ele pode estar baseado em sentimentos humanos, meus irmãos. Então, o que acontece? Existem movimentos religiosos? Sim, existem movimentos religiosos. Isso não significa que naquele movimento religioso vai haver o avivamento. Pode sim haver o avivamento de algumas pessoas. Algumas pessoas podem ser avivadas, mas é diferente. Movimento é movimento, avivamento é avivamento. Existem movimentos sociais. Alguma pessoa pode estar tão envolvida em ajudar as pessoas, em trazer as coisas, que ela pode ter sim ali um avivamento espiritual. Pode, mas não é dessa maneira que funciona. Nós estamos aqui orientando vocês no sentido de que vocês entendam que avivamento espiritual é avivamento espiritual. E um movimento é um movimento. Existem movimentos terroristas, existem partidos políticos, movimento democrático, e então ele pode até ser bom, ele pode até ser interessante, ele pode até ser mesmo religioso, mas, meus amados, isso não é avivamento, isso é um movimento. Vamos colocar, nós vamos em um show gospel, é um show gospel. Não é um avivamento. Ali as pessoas pulam, levantam os braços e vibram isso, aquilo outro. Então, pode acontecer de uma pessoa ou outra ser avivada? Pode acontecer. Mas tem que ver que isso não é um avivamento espiritual. Aquilo não é um avivamento espiritual. Então, o avivamento espiritual, ele é individual. Ele vem de Deus para você. É um relacionamento seu com Deus. Nós precisamos aprender o quê? Nós precisamos aprender a distinguir isto. Ok? Então esses movimentos podem até ser bons, mas não é um avivamento. E por quê? Porque avivamento, ele vai nascer no seu coração, ele vai nascer individualmente dentro de você.
Avivamento, meu amado, ele não é barulho. Avivamento não é barulho, avivamento não é cambalhota, avivamento não é grito, avivamento ele não foge da ordem e da decência que exige a palavra de Deus. Avivamento não é bagunça, não são palavras desconexas, avivamento não é nada disso, meus amados. Isso são movimentos feitos em qualquer lugar que seja, inclusive dentro de igreja, mas isso não é avivamento. Embora todo o avivamento gere barulho, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque quando a pessoa ela é avivada espiritualmente, ela chama a atenção. Todas as pessoas que estão próximos dela, elas vão perceber que ele está avivado, que ele está numa relação com Deus. Mas ele está nessa relação com o quê? Com ordem e está nessa relação com decência. Não é esse avivamento ele não é para ser amostrado, ou seja, você não quer agir de uma maneira que você vai estar mostrando ele para alguém, mas ele chama a atenção, de maneira despretensiosa, ele vai chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque ele é sentido, ele é percebido, ele é sentido, as pessoas percebem que você está naquele momento em uma relação com Deus. E esse avivamento, ele é contínuo, meus amados. Nós precisamos entender isso, ele é contínuo. Então não existe escândalo, não existe bagunça. O avivamento, ele é permanente na sua vida. Ele vem através de uma intervenção divina. E esse avivamento, ele só vem, vejam bem, meus amados, ele só vem quando Deus encontra espaço dentro do seu coração. Ele só vem quando Deus encontra espaço dentro do seu coração. E para isso você precisa estar se preparando, você precisa estar buscando, você precisa estar orando, você precisa estar se libertando de muitas coisas. O avivamento, na realidade, ele é um despertar para Deus. É quando você realmente se volta para Deus. Ou seja, você começa a se envolver com Deus. É Deus tendo vida em você. É Deus agindo em você e por você. Avivamento é isto, é esta relação com Deus. É uma relação com Deus. Nós precisamos nós precisamos nos voltar para Deus. Uma reunião em grupo, uma igreja, uma cidade, uma nação, todos voltados a Deus em arrependimento. Eu estou falando aqui individualmente e coletivamente, todos voltados, mas tem que se voltar para Deus em arrependimento, tem que se voltar para Deus no pedido de perdão, tendo comunhão. Nós temos que estar na relação com Ele em uma busca humilde, em espírito, em verdade. Nós precisamos estar permitindo essa transformação espiritual, e essa transformação espiritual ela vai ter uma ação transformadora também na vida exteriorizada do ser humano, naquilo que o ser humano coloca para fora. Não é só você se sentir. Não é só você se sentir. Eu me sinto um santo. Qualquer ser humano pode achar, eu me sinto um santo, eu não faço nada de errado. Vocês se esqueceram que ele disse que se nós julgássemos a nós mesmos, nós estaríamos sendo julgados? Então, meus amados, nós não precisamos e não devemos nos sentir. Nós temos que ter humildade para achar que não estamos perfeitos, ainda que não estamos bem, ainda que nós não estamos buscando o suficiente. E nisso nós irmos buscar mais. Nós precisamos aprender a permitir que Deus viva em nós e que nós possamos exteriorizar esta relação com Deus para as outras pessoas. É uma transformação em todos os aspectos, meus irmãos. E ela não oscila devido a fatos. Ela não oscila devido a fatos. O tópico 2 da lição que pede, ele diz que a Bíblia ela relata fatos que pelo seu peso espiritual ou moral, esses fatos eles se tornam uma pré-condição para o avivamento espiritual. Como o texto lá de 2 Crônicas, no versículo 13, vocês, na hora que lerem, vocês vão entender dessa maneira. Nós vemos assim que
que uma crise ela vem delineada, e é também desta forma que muitas vezes vem o avivamento para nós, para os seres humanos. Nós passando por uma crise, por um sofrimento, por um problema, esse avivamento vem porque aí nós vemos que realmente nós não somos nada, que realmente nós temos uma dependência muito grande de Deus, e assim nós realmente somos avivados nesta relação. Nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa falha, o quanto nós necessitamos de Deus, e nós permitimos assim a sua ação, nós permitimos que Cristo esteja em nós, para que nós possamos transmitir e mostrar Cristo às outras pessoas, né? Assim, meus amados, em meio a esta crise, ou após uma crise muito grande, nós voltamos a Deus. Nós somos avivados, sim. Nós voltamos à vida depois dessa crise, entendendo tudo que nós temos que entender. Nós voltamos à vida. Por quê? Porque a crise ela pode levar você à morte. Nós sabemos disso. Uma crise ela pode nos levar à morte, ela pode nos cegar, ela pode nos paralisar. Nós não estamos aqui esperando que vocês tentem achar um culpado por esta crise. Nós não precisamos achar quem é o culpado, se é Deus, se sou eu, se foi a minha irmã, se foi meu pai, minha mãe. Nós não precisamos achar o culpado para esta crise. Nós precisamos simplesmente buscar, fazer com que esta crise ela traga para nós o quê? A mudança. A mudança. E essa mudança, meus amados, ela não vem de qualquer forma, ela só vem por intervenção divina. É você restaurado através da relação com Cristo. Jesus Cristo, ele é a mudança, meus amados. A sua palavra, ela nos ensina. Nós precisamos entender Bíblia, meus amados, como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração e às experiências genuínas com Cristo que vão nos levar a este avivamento, porque é este avivamento que vai mudar o curso normal das coisas espirituais na nossa vida. É o Senhor operando de maneira extraordinária sobre os santos e também sobre os pecadores, meus queridos irmãos. Enfim, o avivamento é um novo começo ou um recomeço em obediência verdadeira a Deus. É reverência, é submissão com sinceridade, com fé verdadeira. Com fé verdadeira. Nós não podemos ter fé e ao mesmo tempo trazer dúvidas para dentro do nosso coração. É sinceridade, fé verdadeira, amor, gratidão e comunhão, meus amados. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, ela tem que ser, não vou dizer para os irmãos perfeita, porque perfeito somente Deus, mas ela tem que ser verdadeiramente fiel. Você tem que estar empenhado nesta busca contínua para que você possa ser aperfeiçoado durante esta relação, meus amados. Mas lembre-se que este refrigério que nós buscamos diante de uma crise, não se pode esquecer disso nunca. O refrigério que nós buscamos diante de uma crise, ele virá somente quando houver verdadeiramente o arrependimento por todas as coisas que nós fazemos erradas, meus irmãos. Às vezes nós achamos que não fazemos nada de errado, mas se nós pararmos e prestarmos atenção, se nós formos realmente buscar conhecer a Bíblia, fazendo uma leitura, fazendo um estudo, nós vamos perceber muitos erros que nós achamos simples, banais, besteirinhas, mas que não o são. Atos 3, 19 e 20 nos diz exatamente isto. Nos fala da seguinte maneira: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Então nós precisamos recepcionar Cristo na nossa vida.
aprender um pouco mais dele, entender um pouco mais dessa relação com ele, para que nós possamos viver este avivamento espiritual, conforme diz verdadeiramente a palavra de Deus, e não conforme nós achamos, né? Meus amados, o segundo assunto desta lição fala sobre o quê? Fala sobre algumas condições para o avivamento. Fala sobre condições para que nós estejamos avivados. E nós vemos claramente que durante uma crise nós vivemos vários comportamentos humanos. Nós vivemos o comportamento de medo, nós vivemos revolta, acusações contra Deus. Isso é o básico dos básicos. Deus não existe, Deus não está aqui. Eu não acredito mais em Deus, ele me abandonou. Nós trazemos blasfêmias, nós entramos em desespero. Muitas pessoas trazem até o atentado contra a própria vida, eles atentam contra a própria vida. É um dos maiores pecados, o maior pecado que eu acredito que a gente perde a salvação quando a gente faz comete esse tipo de atrocidade. Então, meus amados, nós vivemos muitas coisas humanas que nós poderíamos simplesmente ter elas amenizadas, bastando para isso o conhecimento da palavra de Deus, bastando para isso buscarmos em Cristo refrigério para a nossa alma, buscarmos em Cristo palavras que nos permitam estarmos em paz mesmo diante destas crises. A palavra de Deus, meu amado, pode mudar todos esses sentimentos que você tenha dentro de você. E lembre-se, enquanto você tiver com esses sentimentos dentro de você, você não vai estar avivado espiritualmente. Há necessidade de que você reprima esses sentimentos através da recepção, de receber a palavra de Deus, de receber do Espírito Santo essas coisas que você está passando, esses problemas pelos quais você está lutando contra, esses problemas que você vem sofrido. A palavra de Deus ela tem que vir e trazer o refrigério para você. E para isso há necessidade de que você tenha conhecimento da palavra. Conhecendo a palavra, nós entendemos que se buscarmos, se nós verdadeiramente nos arrependermos, buscando a face de Deus, né, ele vai nos tratar, ele vai nos curar. Isso aí nós vamos lá no versículo 14 de 2 Crônicas, que nós apresentamos para os irmãos. Portanto, meus amados, a crise ela antecede o avivamento. Então, se você estiver passando por uma crise, busque esse avivamento, busque essa relação com Deus, porque isso antecede todo esse avivamento. Com certeza você vai ser apacentado, você vai ser tratado. A paz do Espírito Santo ela vai estar na sua vida, vai estar com você. Muitos, meus amados, mesmo sem estarem passando por crises, é difícil até de comentar isso, porque muitas pessoas vão se achar nesta relação, mas eu sou obrigado a passar para os irmãos. Muitas pessoas, mesmo sem estarem passando por crises, eles estão bem financeiramente, eles estão bem psicologicamente, estão bem pessoalmente, eles estão muito bem relacionados de uma maneira familiar, né? Mas eles continuam passando por crises, eles passam por uma crise, eles permanecem ali paralisados, embora todas as coisas boas que eles têm desfrutado, Deus tem trazido para eles permanecem ali paralisados, catatônicos, eles estão mortos na presença de Deus. Uma coisa é você estar vivo fisicamente, aproveitando disso, passeando de iate, mas estar morto na presença de Deus é uma falsa felicidade. É uma falsa felicidade. Eu, inclusive, postei esses dias na minha rede social, eu coloquei que existem muitos milionários em favelas, né? E existem muitos frustrados em palácios. A relação com Deus é a mais perfeita. É a mais perfeita. Não se furte a ter esta relação com Deus. Nós devemos buscar firmemente esta relação com Deus e com a sua palavra. E só assim nós seremos reavivados, meus irmãos, com toda a certeza.
a entrega que nós devemos ter nessa relação com Ele, a oração que nós devemos ter, o jejum, o comprometimento com Deus. Ele reaviva a sua igreja, e quando eu falo de igreja, eu posso estar falando aqui também de várias pessoas, mas eu estou falando individualmente com você. Ele reaviva a sua relação com Ele de maneira maravilhosa. Você não precisa buscar essa relação com Ele na frente de todo mundo. É lógico, quando você estiver na sua igreja, estiver com os seus irmãos, mas você na sua casa, no seu quarto, você vai entrar em contato com Ele, você vai orar, você vai buscar um jejum, vai se relacionar com Ele, vai fazer uma leitura bíblica, e isso, de uma maneira geral, vai reavivar esse seu relacionamento com Ele, vai trazer de volta para você toda aquela vitalidade que você tem na relação com Deus. Vai te apresentar aquela vitalidade que você busca ter e que você ainda não achou, se é que você ainda não achou. Busque, ore, jejue, se entregue verdadeiramente nesta relação com Ele. Fale com Deus, sinta Deus. Seja você, a palavra de Deus, aquela pessoa que necessita. Mostre Deus através dos seus atos, através das suas palavras, através do seu comportamento. Isso vai te levar, sim, a um incontestável avivamento espiritual. A um incontestável avivamento espiritual, meus amados. Ao invés de uma revolta diante das crises espirituais e de crises materiais, nós devemos buscar, sim, a face do Senhor. Ao invés de nós termos essa revolta, nós precisamos aprender a nos entregar a Deus, que é Ele que vai apacentar as suas ovelhas, e nós, como ovelhas que somos, precisamos deste avivamento na relação com Deus. No texto de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, meus amados, nós vemos claramente que a primeira condição para o avivamento é o que nós já lemos, inclusive, aqui, nós já passamos para os irmãos, inclusive: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, se humilhar. E aí muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, falam: humilhar, eu tenho que me humilhar, Deus é pai, não é padrasto, eu não preciso me humilhar. Quando a gente fala em se humilhar, meus amados, é a gente entender a nossa dependência de Deus. Quando a gente fala de se humilhar, é a gente descobrir, a gente saber que esse avivamento, ele é produzido por Deus e não por mim. Não adianta eu ir num baile gospel, não adianta eu ir numa igreja e pular, virar, rodar de cabeça para... Não, não. Ele é produzido por Deus, só que ele tem que ser provocado por nós. Nós temos que provocar este avivamento. Deus traz esse avivamento, mas nós precisamos provocar, nós precisamos ir lá buscar. Então nós precisamos, na nossa casa, orar, jejuar, nos entregar, fazer a leitura da palavra, entender. Não é simplesmente chegar num lugar e pular, dançar, gritar, e de repente, nossa, eu senti Deus, eu me arrepiei. Isso são emoções, e não digo para você também que a sua relação com Deus não vai te trazer emoções. Agora eu te digo que é emoção quando você entra, vive essa relação naquele momento, se emociona, se arrepia, chora, grita, berra, e na hora que você volta para sua casa, você ofende seu pai, ofende sua mãe, briga com seu vizinho, briga com seu amigo, se comporta de uma maneira que não é conveniente. Você não se permite que Cristo viva em você, para que você possa mostrar esse Cristo para a pessoa. Então você foi num lugar, se sentiu vivo, se sentiu numa relação com Deus, e quando você saiu, você voltou a ser aquela mesma pessoa que você era. É muito difícil, é muito difícil. Há necessidade que você permita e que você deixa Deus te transformar, que deixa Deus mudar você totalmente, totalmente, totalmente. Nós precisamos entender esse se humilhar como se colocar aos pés de Jesus. Se colocar.
clamar e reconhecer a total dependência dele, porque nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Só que nós sabemos que não podemos fazer. Então, eu me sinto humilde, Senhor. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu não me coloco aos pés de Deus para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer. Meus amados, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo influenciado pelo mundo. Eu estou sendo influenciado pelo mundo e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós cristãos que somos, nós pessoas que amamos a Jesus Cristo, que amamos a Deus, nós precisamos nos colocar aos pés de Cristo e parar de permitir essas influências mundanas que estão por aí. Nós precisamos parar com isso. Nós temos que reconhecer a nossa dependência na ação do seu Espírito em nossas vidas. O meu povo, aquele que chama pelo meu nome. É isso mesmo, nós clamamos a Deus e Ele vai agir em nosso benefício e Ele vai nos avivar, meus irmãos. É assim que funciona, é dessa maneira. Vejam, saibam que nós, por nós mesmos, nós nada podemos. Todos nós sabemos disso, nós somos limitados, nós somos limitados. É somente através do poder de Deus que nós podemos ser vencedores nas nossas ações. É só através do poder de Deus que nós podemos ser avivados verdadeiramente. Portanto, meus irmãos, a primeira condição para o avivamento é a humilhação, é se humilhar a Deus. E vocês devem ter entendido com o que eu falei, o que é se humilhar a Deus. Se humilhar a Deus é você ter reverência. Meus amados, nós precisamos ter reverência, temos que declarar, nós temos que entender que nós dependemos dele para tudo. Isso é se humilhar, é você se tornar o nada. Se humilhar é você entender que você tem que dar preferência ao seu amigo, a outra pessoa. É você entender que você tem que dar preferência ao outro do que a você mesmo. Se você ainda está bem, tem um outro que está pior, você tem que socorrer ele, esquece aquilo que está acontecendo com você. Busque para você também, é claro, mas não desampare o outro. Isso é se humilhar, é você pensar no outro em detrimento dos problemas que você está passando, é você sorrir para que ele sorria no momento de tristeza dele, embora você estando triste. É você conseguir levar Cristo que está em você para as pessoas. Cristo fez isso por nós, fez isso por mim, por vocês. Não só no Calvário, durante todos os 33 anos que ele esteve com os pés sobre esta terra, ele fez isso por nós. Tudo isso foi por nós. A segunda condição para esse avivamento, meus amados, nós já falamos também, é orar e é orar pelo outro, é orar pela outra pessoa, é se preocupar mais pela outra pessoa, é interceder por esta outra pessoa, por essa outra pessoa. Só existe humildade em você, só existe humildade em você, meus amados, quando nós paramos de pensar em nós e clamamos pelo outro. Ou seja, pelo nosso próximo, como eu acabei de falar para vocês. Nós precisamos o quê? Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de muito amor entre os irmãos, ao ponto de que nós nos humilhemos a nós mesmos em favor deste próximo. Queridos, entendam que sem este tipo de relação não há avivamento. Se nós não buscarmos a face do Senhor, o avivamento, ele não vem, meus amados. Ele não vem. Acrescentem mais uma leitura, Salmo 143, versículo 1, e no Salmo 84, versículo 8. Façam essa leitura também. Se nós não buscarmos a face do Senhor, o avivamento não vem. Eu vou buscar um monte de música gospel, eu vou buscar o pastor que está pregando, eu vou buscar o irmão que está falando, eu vou buscar outra pessoa que é tão boazinha, mas o que precisa é a busca da face do Senhor. Quando você for na sua igreja, você vai na sua igreja buscando a face do Senhor. O seu pastor está ali como boca de Deus para falar contigo. Mas você está ali não para venerar o seu pastor, você está ali simplesmente para ouvir a boca de Deus falando aos seus ouvidos sobre a palavra de Deus. Nós temos muito amor pelos nossos pastores, eu tenho um pastor muito especial para mim. A nossa igreja, de uma maneira geral, tem um pastor muito especial para ela, mas nós lá sabemos e reconhecemos que ele é um servo
de Deus e que ele é usado pelo Espírito Santo para nos trazer as notícias de Deus. A nossa frequência no culto, meu amado, a nossa prática de oração, a nossa perseverança em oração, né? Nós precisamos entender que nós precisamos buscar sempre a face do Senhor, e é através desta busca que nós devemos ler, entender e meditar na sua palavra. Só assim nós vamos conseguir a necessária comunhão com tudo isso que está relacionado a Deus. Só assim nós vamos ter essa comunhão com tudo isso que está relacionado a Deus. E está relacionado a Deus também. Desculpem, está relacionado a Deus também, meus amados, a nossa relação com o nosso próximo. Não existe uma relação com Deus sem nos relacionarmos com o nosso próximo. A palavra de Deus diz, né, se nós não amamos o nosso próximo, como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Né? Então nós precisamos entender, meus amados, que a falta desta perseverança é uma das razões pela qual Deus não envia o avivamento a muitos lugares e a muitas pessoas. Às vezes, nós nos familiarizamos demais com as coisas, né? Nós tornamos essas coisas normais demais, e aí nós deixamos de dar o devido valor a elas. Jamais permita, em hipótese alguma, permita, meus amados, que isso aconteça com você. Não se familiarize demais com Deus, tenha reverência, entenda, Ele é Pai, Ele é seu amigo, mas Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, Ele é o seu socorro bem presente no momento de angústia. Ele é o seu Deus, Ele não é aquela pessoa que vive do seu lado participando de tudo que você faz. Você é que é aquela pessoa que tem que estar, aquela pessoa que tem que estar ao lado dele, passando e vivendo tudo aquilo que ele te apresenta como vida. Isso é estar vivendo uma vida em Cristo, em Deus. Isto é avivamento, meus amados. Isto é avivamento. Nós precisamos, além disso também, meus irmãos, nos converter de todos os maus caminhos. Quando nós falamos em arrependimento, é um dos primeiros critérios, também. Nós falamos sobre se humilhar, falamos sobre oração, sobre jejum, sobre relacionamento, sobre comunhão, mas nós precisamos nos converter dos maus caminhos. O que é que eu falei para vocês? Vocês vão no avivamento, se dizem avivados, isso, aquilo, outro, e depois quando sai faz as mesmas coisas, cometem os mesmos erros. Voltam a ser aquele homem de carne que vocês sempre foram. Por quê? Porque as outras pessoas têm que te ver como esse homem de carne, têm que te ver como forte, como vigoroso, o suprassumo que não engole nada de ninguém, não tem uma palavra mansa, macia para levar para as pessoas. Por quê? Porque a prepotência, a imponência, a arrogância não podem permitir, porque se o outro te ver dessa maneira, você vai se sentir menosprezado, diminuído. Nós precisamos nos converter de todos esses maus caminhos. Inveja, ciúme, rancor, mágoa. Não existe avivamento, meus amados, sem confissão de pecados, sem que nós deixemos esses maus comportamentos e nos lancemos em oração, em clamor diante da misericórdia de Deus, clamando por esta misericórdia. Afinal de contas, se eu atender à iniquidade contínua que o meu coração tem, o Senhor, Ele não vai me ouvir. O Senhor não me ouvirá. Salmos 66, versículo 18, fala sobre isso. A luta contra a carne, meus amados, ela é permanente, a luta é grande. Mas se você realmente buscar, você vai ser vencedor. Se nós buscarmos mais a face do Senhor em oração, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós mudarmos os nossos caminhos, aí então o nosso caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual, estará aberto aquele espaço no nosso coração para que Deus possa entrar e avivar a nossa relação com Ele. Na maioria das vezes, a crise ela vem por muitos fatores, até mesmo porque nós achamos
não ser motivos para tal, assim, como eu falei para os irmãos, a fofoca, a inveja, a arrogância, a prepotência, a presunção, entre tantas outras coisas. Enfim, o homem ele se coloca como superior ao outro, né? E isso já fere, meus amados, o princípio básico da palavra de Deus, que é o quê? Humildade. Cristo se fez um de nós e pagou pelos nossos pecados. Mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo Deus, ele veio e pagou pelos nossos pecados. Eu deixo claro aqui, meus amados, que a submissão administrativa, às vezes a pessoa pode confundir uma coisa com outra, e a gente tem que deixar claro para que vocês entendam. A submissão administrativa, uma colocação hierárquica, ela deve sim existir, então nós temos que respeitar a hierarquia. Então quando eu falo de sermos, nos acharmos mais do que os outros, eu não estou falando de um trabalho, eu não estou falando de uma igreja, não estou falando de uma corporação, né? Aqui nós falamos sobre a soberania e a superioridade compreendida e entendida como ser humano. Então você pode ser submisso hierarquicamente a alguém, em qualquer lugar, fisicamente, materialmente se falando. Agora, nós estamos falando aqui sobre Deus. Aqui nós estamos falando sobre soberba que nós não devemos ter, a superioridade entendida como homem. Eu quero ser mais do que o outro, inclusive na presença de Deus. Eu quero ser pastor, eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo. Meus amados, é uma relação muito complicada. Nós falamos muito hoje sobre o texto de Crônicas, mas nós não podemos esquecer do texto de Ageu, que nós pedimos para os irmãos lerem também, nós não podemos encerrar sem mencioná-lo, né? Ele mostra claramente, meus amados, que devido à desobediência de Judá, haveria a destruição da nação, né? Haveria ali a destruição da nação. Mas embora todas as advertências que foram feitas, o povo não ouviu. O povo não ouviu. Amós 2, no versículo 5, ele alerta da seguinte maneira, de uma maneira bem enfática, né? Meterei fogo em Judá, e o fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Haveria, meus amados, a destruição do templo e a morte por ignorarem a voz do Senhor. O povo ele foi levado a cativeiro e o templo ele foi destruído. 1/3 do povo perdeu a sua vida por doenças e pela fome, ao passo que o outro terço caiu pela espada. Ezequiel 5:12, Jeremias 38, 17, 19. E após o exílio, o chamado ao povo para a reconstrução do templo não foi boa, ela não foi boa. O povo ele ele não sentia a falta do lugar de adoração. Ou seja, o profeta Ageu despertou para isso, mas Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo. Deus foi e falou, e assim Deus ele levantou alguns homens fiéis para que fosse reconstruído ali o templo. Zorobabel foi como governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu 1, de 12 a 15. Deus estava com eles. Deus estava com eles. Após a leitura do texto, vocês vão ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre isso, mas Deus estava com ele. Enfim, meus amados, o desejado das nações e a glória da segunda casa estava ali. Ele chama o povo para a construção do segundo templo. Como nós sabemos, meus irmãos, o povo judeu ele estava em cativeiro. Mas como é que ele foi liberto? Às vezes nós falamos, como é que ele foi liberto? O Ciro foi lá, libertou ele, mas como é que foi isso? Não é simplesmente assim, né? Deus usou o rei Ciro, né? Ele não era filho de Israel, ele nem tampouco era servo de Deus, nós sabemos disso. Ele era o rei da Pérsia em 530, 550 a.C., e ele foi levantado pelo Altíssimo, e ele executou os planos de Deus e libertou os cativos. Ele foi chamado por Deus, inclusive, meus amados, de meu ungido, e ele prometeu e fez cumprir todas as coisas que só
a homens de Deus estavam destinadas. Isaías 45:1 diz da seguinte maneira, que Deus o chamou de seu ungido, ou seja, chamou a Ciro de seu ungido, a quem ele tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Olha, meus amados, o poder que foi dado a uma pessoa que nem servo de Deus era. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as tranças de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ali, meus amados, não era. Nós estamos aqui falando de Ciro, nós estamos falando aqui de Deus. Ciro ali, ele não foi o foco. Tá? Deus chamou o Ciro para mostrar para Ciro que ele é Deus, para mostrar para todas as nações que ele é Deus e ele controla todas as coisas. É ele quem governa, é ele que abate, é ele que levanta. Tudo que nós estamos vivendo no nosso país nos últimos 20, 30 anos, Deus tem o controle sobre todas essas coisas. Nós não podemos perder a esperança de maneira nenhuma. Da mesma maneira como ele agiu, ele poderá agir. Basta que nós tenhamos fé. Basta que nós acreditamos. Entendam, meus amados, o foco aqui não era Ciro, que nem servo de Deus era. O foco aqui era Deus. Deus, ele pode mudar todas as coisas. Ciro, embora não sendo servo de Deus, ele fez cumprir assim todas as profecias do fim do cativeiro. Por quê? Porque Deus transformou, abriu e colocou tudo isso dentro do seu coração. Ou seja, ele agiu em favor do servo de Deus Jacó, que é o pai do povo de Israel, ou seja, o povo escolhido. Esdras 1, versículo 2 e 3, né? Fala da seguinte maneira: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Meus irmãos, a gente tem que aprender a confiar em Deus, acreditar em Deus. Nós somos muito fracos na nossa fé. E lembre-se, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos remover montanhas. Nós faremos coisas incríveis, inacreditáveis aos olhos dos homens. Tenha fé sempre em Deus, né? Tenha fé sempre em Deus. Não podemos esquecer que a conclusão do templo, ele também veio por intermédio durante o transcorrer disso tudo por Ciro. O templo, ele estava em ruínas e o trabalho de vários judeus foi concluído em 516 a.C. Ageu escreve que a glória desta segunda casa seria maior do que a primeira casa, né? Havendo ali um grande avivamento como consequência da intervenção divina na história de Israel. Esdras 6, 16 a 22. Né? Nós precisamos entender, meus amados, que no Brasil, segundo os estudos que nós vemos e que nós participamos deles durante esta semana, que nós buscamos muita coisa também fora dos ensinos da escola bíblica para acrescentar aos irmãos, né? 40% da população se declara cristã. Isso é muito lindo, né? Muito lindo no papel, né? Mas na verdade a igreja, ela não cresceu. Eu entendo assim, a igreja não cresceu. Eu entendo, meus amados. Se alguém entende ao contrário, tá ok? Fica da sua maneira e ao seu critério. Mas eu entendo que a igreja não cresceu, ela apenas engordou. Por quê? Quantos realmente conhecem a palavra de Deus? Existem, na verdade, muitos que se qualificam como cristãos, sem sequer ir a uma igreja. Sem sequer ir a uma igreja. Vejam que hoje no Brasil nós temos um movimento coach, né? Ele desperta muita gente para a igreja, ele desperta realmente muita gente para a igreja, palavras bonitas, porém esses coaches não
é avivamento. Isso não é avivamento. Muitos se acham ser, mas não têm este relacionamento com Deus verdadeiramente. E ficam e permanecem inertes. Então o coach ele pode até falar palavras bonitas, mandar você buscar Deus e ir atrás de Deus e te apresentar a Deus e falar de Deus como se ele tivesse agido, sendo usado pelo Espírito Santo. Ele é sim, ele é usado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus ela é pregada e nós não precisamos ver quem está pregando, desde que ela seja dita e falada. Só que o avivamento espiritual é seu. É você que recepciona isso, é você que vai fazer com que isso tenha ação na sua vida. Muitos ouvem tudo isso e continuam inertes. Meus amados, a inércia de pessoas e de muitas igrejas só pode ser abalado através de um verdadeiro avivamento. Infelizmente, a tendência do ser humano é para a letargia, ou seja, para a inoperância pessoal, no sentido de avivamento do espírito. As pessoas ficam paradas, ficam achando que ele vai vir, mas ele só vem se você for lá buscar. Então nós vemos assim a frieza de relação, a mornidão espiritual, porque a pessoa senta, relaxa, para e espera que isso venha. E não é dessa maneira que funciona. Você precisa ir buscar, você precisa provocar a situação. E com isso nós vemos o fracasso de muitas igrejas, nós vemos o fracasso de muita gente, por quê? Pela falta de empenho na busca de se salvar almas verdadeiramente. A pessoa é um coach, é isso, aquilo outro, e ele busca, de alguma maneira, tomar algum lucro, se sentir poderoso, mas, na verdade, é uma relação muito complicada. Salvar almas verdadeiramente é muito difícil. Nós vemos hoje locais que passam informações bíblicas, que contam histórias bíblicas, mas são poucas as que estão na luta por salvar almas, as pessoas da morte espiritual. Muito poucos locais estão buscando livrar a pessoa da morte espiritual. Supostos pastores, profetas estão hoje apresentando através da mídia, e não tão somente pelas mídias, né, em verdades escondidas, em palavras bonitas que levam o povo a uma interpretação errada sobre Deus e suas verdades, levando assim a um descontrole e fora do normal entre o sagrado e o profano. Levam assim as pessoas a acharem que indo na igreja poucas vezes por mês e ouvindo um sermão já estão suficientemente relacionadas com Deus e com a sua palavra. E não é dessa maneira, na verdade. Engano puro. Nós precisamos ser como a igreja bereana, como eu já falei para os irmãos, buscar e confrontar o dito com a verdade. Certo é, meus amados, que este encontro só existe quando há arrependimento, quando há reconhecimento da graça de Deus presente em nossas vidas, quando você verdadeiramente tem a fé em seu coração, o amor e o relacionamento com o Espírito Santo, o avivamento, ele vem e traz consigo, meus amados, o fruto do Espírito Santo. Dá um pulinho lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23 e dá uma lida. Lá diz assim que o fruto do Espírito Santo, aquilo que vai aflorar de nós tendo uma relação com o Espírito Santo, é o amor, é a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E fala que a palavra de Deus contra essas coisas não tem nada. Não há lei contra essas coisas. E para que nós possamos estar vivos, nós temos que ter tudo isso intrínseco dentro de nós. Isto, meus amados, é ser reavivado por Deus. É ter o fruto do arrependimento e correção, de sua humildade e amor para com o seu próximo. É a verdadeira comunhão em espírito e verdade com Deus em oração e clamor. Jamais se esqueça que esse avivamento vem de Deus. Ele é provocado por você, mas ele vem de Deus, se você deixar um espaço no seu coração para que Deus possa agir. Amém? Que Deus abençoe a todos. É uma aula longa, mas é uma aula que eu acho muito interessante. Que Deus abençoe a todos e nós estaremos na próxima semana com os irmãos trazendo mais uma aula. Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês.